Quantas vezes você já se perguntou por que certas coisas ainda não aconteceram em sua vida? Por que algumas portas parecem fechadas enquanto outras se abrem sem esforço? A verdade é que a nossa caminhada é marcada por tempos e estações estabelecidas por Deus. Nem sempre conseguimos entender os momentos de espera, as perdas, os silêncios e os recomeços. Mas a palavra nos garante que tudo está dentro de um plano maior, um propósito que vai além de nossa compreensão imediata. Salomão, o autor de Eclesiastes, nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Isso significa que nenhum sofrimento, alegria, conquista ou desafio ocorre por acaso. Tudo está inserido em um tempo oportuno, desenhado pelas mãos do Criador. Entender isso não apenas traz paz ao coração, mas também nos ajuda a enfrentar as fases difíceis com maturidade espiritual e confiança plena no controle de Deus. Hoje quero te convidar a refletir comigo sobre como reconhecer os tempos de Deus e o propósito de cada fase da vida. Vamos juntos descobrir 3 lições transformadoras que podem revolucionar a sua maneira de enxergar as circunstâncias. Bom dia! Mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores do que ontem. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cícero Bispo e é com muita alegria que eu te recebo nessa devocional. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, é muito importante. Deixa o seu joinha, a sua curtida, ative aí as notificações, que é o sininho aí do lado, tá bom? E compartilha esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para que a gente possa melhorar cada dia mais aqui o canal. Fazendo tudo isso, você estará ajudando essa missão, esse projeto, de levar uma mensagem, uma palavra de ânimo, de reflexão, de esperança e de fé para centenas e milhares e milhões de pessoas. Ok? Gratidão. E agora vamos para a palavra do dia. O tema de hoje é entendendo o tempo e o propósito de todas as coisas. O texto base, né? É Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vou ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quer dizer, tudo tem o seu tempo e tem o seu propósito. Cabe a nós pedir sabedoria a Deus para entender o tempo e o propósito de fases que acontecerão em nossa vida. E nessa devocional vamos aprender 3 lições dentro desse assunto: tempo e propósito. A primeira lição é: confie no tempo perfeito de Deus. O versículo base está lá em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age no tempo certo, e mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando para o nosso bem, queridos. Mesmo você não entendendo, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Algumas portas se fecham para nos livrar de armadilhas, enquanto outras demoram a se abrir para nos preparar. A demora de Deus nunca é falha, mas proteção e treinamento. Se hoje você está em um tempo de espera, use este período para amadurecer, estudar, pesquisar, né? Aprender a se fortalecer. É o período de espera, é o período do silêncio. Confie que o tempo perfeito de Deus trará resposta que você tanto espera. Evite se precipitar. Entregue cada área da sua vida na mão dele. Tem até um versículo que diz: em tudo seja conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, né? Com a oração,
com a súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos para a segunda lição, né? A segunda lição é: discirna as estações da sua vida. O versículo de apoio é 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. Assim como no mundo natural, a vida passa por estações. Por exemplo, primavera, verão, outono, inverno. Assim também é a nossa vida. Nós temos momentos de estações de primavera, de outono, de verão, né, de inverno. Cada fase tem o seu propósito. Cada fase tem as suas lições. Cada fase tem os seus desafios. Por exemplo, o inverno espiritual. O que ele significa? Nos ensina a depender de Deus. Enquanto o verão é aquele momento de celebração, de gratidão, de vitória. Apesar que nós temos que agradecer, ser grato em todos os momentos, né? Mas é no verão que nós celebramos, né? Porque representa o sol, a alegria, né? Então nós temos fases na vida e em todas elas nós precisamos entender o tempo e o propósito de Deus, tá? Peça a Deus discernimento. Essa é o grande segredo. Pedir a Deus discernimento para identificar em que estação você está e o que Ele quer te ensinar neste momento. Ele quer te ensinar neste momento, nesse exato momento, com tudo isso que tu está passando. Fazendo isso, meu irmão, minha irmã, aquele que está me ouvindo aqui, você evita a murmuração e aprende a viver o presente sem ansiedade pelo futuro. Eu sei que na teoria aqui é muito fácil falar, e na prática o que você está passando é difícil. A prática ela é diferente da teoria, a realidade ela é diferente. Mas se você pelo menos meditar um pouquinho nisso que eu estou te falando e aplicar em algumas áreas da tua vida, vai te trazer um pouco de sabedoria, vai te trazer um pouco de paz, e você vai passar essa situação com mais leveza, com menos dor. Lição 3. Viva com propósito e não por acaso. Versículo base é Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, olha aí o propósito, para o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, nossa vida ela tem um propósito de viver aqui em conformidade com as obras de Deus. Para quem não acredita em Deus, se esse vídeo está chegando para quem não acredita em Deus, em conformidade com as leis do universo, na questão da ética, da moral, da justiça, da bondade, da misericórdia, né? Deus não criou você por acidente. Cada pessoa, cada situação, enfim, tudo que aparece no seu caminho carrega um propósito. E esse propósito, ele não é somente físico, mas ele é eterno. Quando você entende isso, sua vida deixa de ser aleatória e passa a ser intencional. A pior coisa é a gente olhar para a nossa vida e não ter propósito. Por que eu existo? Para que eu existo? Qual é a minha finalidade aqui neste mundo? Qual é a minha função? Então, se ainda você está nessa pergunta, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, descobrir qual é o teu propósito, né? O propósito central de cada ser humano é cada dia melhorar, cada dia evoluir e a cada dia se aproximar de Deus e fazer aquilo que Deus se agrada, né? Reflita sobre quais áreas da sua vida você está vivendo sem propósito. Alinhe os seus planos, sonhos e decisões com a vontade de Deus. E você perceberá que as coisas fluem com mais leveza e aplicação. Essas são as 3 lições que eu deixo para vocês. E agora vamos fazer um período de oração. Se você puder acompanhar, vamos orar. Senhor, hoje eu reconheço que nem sempre compreendo os teus caminhos, mas quero aprender a confiar nos teus tempos e propósitos. Que o Senhor me ensine a discernir as estações da vida e a viver de maneira sábia e intencional. Que eu não murmure nas adversidades,
E não me exalte nas vitórias, mas em todas as coisas reconheça a tua mão poderosa guardando os meus passos. Ajude-me a viver de forma equilibrada, entendendo que cada fase carrega um ensinamento e que o teu plano, ó Deus, é sempre o melhor, sempre melhor do que o meu. Eu entrego a minha ansiedade, os meus medos e o meu questionamento a Ti. Que eu saiba esperar o Teu agir, confiar no Teu tempo e caminhar segundo o Teu propósito para a minha história. Em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado por ter chegado até aqui na Devocional. Se você quiser o PDF dessa Devocional e outros PDFs também, você escreva aí nos comentários que eu enviarei para todos, ok? Gratidão, Deus te abençoe, tenha um bom dia e nos veremos no próximo vídeo.